Uma mulher foi assassinada no centro de Uberlândia neste fim de semana. Ela foi encontrada com um corte no pescoço dentro do apartamento do ex-companheiro. Carolina Barros acompanhou todo esse caso, chega com novas informações em relação a esse fato registrado no coração de Uberlândia. E possivelmente nós estamos falando de um crime passional. Carolina, os detalhes. Isso, Rafa. Esse seria o pano de fundo conforme as primeiras diligências da Polícia Militar e agora passando para as investigações da Polícia Civil, que já está com esse caso da morte de Loraci Silveira, de 55 anos. Ela foi encontrada morta ontem, no finalzinho da madrugada, nesse prédio aqui que a gente já acompanha, onde mora o ex-companheiro dela. Ele que também era porteiro aqui do prédio, um dos porteiros, e tem um apartamento ali. Não se sabe se alugado ou se dele, mas enfim, ele estava morando ali. E a informação que a polícia apurou é de que ele saiu no sábado à noite, por volta de 7 horas, retornou às 9 da noite de carro com a vítima, com a Loraci dentro do carro. Eles foram vistos entrando juntos aqui no prédio. Quando foi por volta de 2h50 da manhã, ele saiu no mesmo veículo, mas sozinho. E a partir daí, ele ligou para a polícia por volta de 5h30 da manhã. A polícia recebeu uma ligação informando que havia sido cometido um crime dentro do apartamento aqui desse prédio que fica no centro da cidade, Avenida Cesário Alvim, no centro de Uberlândia, e que a vítima estaria ferida lá dentro. Mas quando a polícia militar chegou no local, já encontrou a porta fechada, corpo de bombeiros também acionado, já que havia uma vítima com ferimento de faca no pescoço. Quando a polícia chegou aqui no local, teve que arrombar, teve que fazer o adentramento, porque o morador já não estava mais e a porta estava trancada. E lá dentro foi encontrada a Loraci, infelizmente já com rigor mortis. Ela estava com um ferimento de facada no pescoço, tinha vários outros ferimentos, em especial na cabeça, na base do crânio, na frente assim do rosto, vários ferimentos de lesões que podem ser provavelmente ou de uma briga, de agressões que ela tenha sofrido, ou provavelmente também de queda, mas as autoridades acreditam mais talvez em uma agressão devido a ter acontecido algum conflito entre eles que levou esse homem a cometer esse crime. Ele ainda é tratado como suspeito, ele ainda é procurado, mas o fato é que essa ligação recebida pela polícia foi o próprio porteiro, um homem de 60 anos, que ainda é procurado pelas autoridades policiais. Foi ele próprio que fez a ligação às 5h30 da manhã. E nessa ligação ele avisava o seguinte para a polícia: olha, eu cometi um crime, eu esfaqueei a minha ex-companheira dentro do apartamento onde eu moro, passou o endereço aqui na Avenida Cesário Alvim e foi embora. E ele teria dito que a motivação desse crime é que a mulher teria pegado uma faca durante uma briga, durante uma discussão que eles tiveram, e partido para cima dele, e que para se defender ele tomou a arma branca e golpeou essa vítima. Depois de ter saído daqui, a polícia analisando inclusive pessoas que estavam no local, imagens de segurança que não foram cedidas para a imprensa, mas que a polícia analisa, mostrando que ele saiu por volta de 2h50 da manhã no carro dele, e esse carro foi deixado na casa da filha desse homem, lá na região norte de Uberlândia. Ele teria abandonado o carro, teria chegado na casa da filha pedindo perdão para ela. Essas foram as alegações que a própria polícia apurou com a filha do suspeito, e que ele não teria dito o porquê de estar pedindo perdão, mas só pedia perdão, deixou o veículo e desapareceu. Esse caso todo, depois de desvendado, depois de os militares do Corpo de Bombeiros constatarem a morte, depois de a perícia da Polícia Civil ter vindo aqui no local no domingo pela manhã, inclusive nós acompanhamos ao longo de toda a manhã essa movimentação de Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim. Depois disso tudo, esse homem teria fugido, não foi localizado, mas o advogado dele teria entrado em contato com a Polícia Civil, informando que ele vai se entregar. Não marcou dia, não marcou horário, mas disse que ele vai se entregar.
Então o fato é que ele não é considerado foragido pela Polícia Civil, mas um inquérito já foi instaurado, já há algumas evidências de que ele seria realmente a pessoa quem cometeu esse assassinato, inclusive pelas próprias palavras dele, pela própria confissão dele ao ligar para a Polícia Militar informando o que tinha feito, né? Mas ele não é considerado foragido. Ele é procurado, né? Ele vai se apresentar nas próximas horas, conforme o próprio advogado relatou para a Polícia Civil. É um caso que chamou muita atenção aqui, e no momento em que nossa equipe esteve aqui pela manhã de domingo, conversando com alguns moradores, inclusive, pessoas que não quiseram gravar entrevistas, se sentiram um pouco temerosas, inclusive por dizer que a convivência com o porteiro, às vezes, era um pouco complicada, porque ele seria uma pessoa difícil, né? Com um comportamento, às vezes, um pouco irritado. Em algumas situações corriqueiras do dia a dia, ele tratava os moradores do prédio com um pouco de resistência. Essas foram as palavras de alguns dos moradores que preferiram não gravar a entrevista. E a polícia, conversando com os familiares, tanto dele quanto dela, descobriram que eles tiveram um relacionamento entre 5 e 6 anos. Eles eram companheiros, né, namorados, durante 5 ou 6 anos, e que nos últimos 2 meses para cá, algumas discussões, um relacionamento que vinha conturbado de algum tempo, ela decidiu pôr um fim nesse relacionamento. E o pano de fundo seria, provavelmente, ele não ter aceitado o fim desse relacionamento. Agora, cabe um monte de perguntas nisso tudo, né? Porque a principal questão que os próprios moradores levantaram é que se ela não tinha mais o relacionamento com ele, por que ela teria aceitado vir para cá? Será que ela aceitou de fato vir para o apartamento dele? O que teria motivado de fato uma agressão que levou à morte dessa vítima, uma mulher com toda a vida pela frente, uma mulher alegre nas redes sociais, muito simpática, apenas 55 anos de idade e que agora deixa inclusive filhos, né? Deixa família para trás. Infelizmente, um caso que terminou como homicídio, como assassinato, é mais uma morte violenta registrada aqui em Uberlândia. A gente está acompanhando, inclusive, com as autoridades o desenrolar disso tudo, porque há essa linha de investigação e há esse contato já feito com a Polícia Civil por parte do advogado dele, alegando que ele vai se entregar, que ele não é considerado foragido, ele vai se entregar para as autoridades policiais. Então a gente acompanha, a gente aguarda o desenrolar disso tudo até para entender o que aconteceu. Mas estando aqui, a gente preparou um material completo, né, uma reportagem completa, mostrando inclusive a movimentação por aqui, dos militares apurando tudo, da funerária que infelizmente precisou comparecer e remover o corpo para o Instituto Médico Legal, inclusive para ser periciado mais uma vez, porque a Polícia Civil esteve aqui e fez um primeiro trabalho, né, para identificar quais lesões tinha nessa mulher e identificou essa facada no pescoço, que teria sido uma perfuração, algumas lesões no rosto, na cabeça, enfim, e a arma do crime, que é a faca, ela foi encontrada dentro do apartamento ao lado da vítima, bem como o celular do suspeito. Inclusive, quando ele entrou em contato com a Polícia Militar por um celular, não era o aparelho dele. Então, tudo isso a polícia está investigando, está apurando para saber se ele teve cobertura, enfim. É um caso que ainda tem muito desenrolar pela frente e, infelizmente, uma família enlutada que perdeu a Loraci Silveira, de apenas 55 anos. Vamos acompanhar agora a reportagem completa, então, a respeito desse caso. Uma mulher simpática, alegre, querida por amigos e familiares. Loraci Silveira de Ávila não teve a chance de recomeçar a vida após o fim de um relacionamento. Aos 55 anos, recebeu a sentença de morte. A mulher, por volta de 55 anos, né, o autor 60 anos. Após o fato, ele evadiu, né, do apartamento, deixando a vítima no local. Tudo indica que esse crime ocorreu no intervalo de sábado a domingo, né, de 9 horas da noite até 2h50 já de domingo, porque o autor buscou a vítima, né, para o seu apartamento por volta de 9 horas da noite no sábado. E ele saiu do apartamento por volta de 2h50, já de madrugada domingo, e não retornou mais. E ele saiu sozinho? Ele saiu sozinho e a vítima não saiu desse local, somente o autor por volta de 2h50. Às 5h50 ele acionou a PM.
relatando o fato. Loraci foi encontrada morta no fim da madrugada deste domingo em um dos apartamentos deste prédio que fica na Avenida Cesário Alvim, no centro de Uberlândia. No imóvel mora o ex-companheiro dela, que é um dos porteiros deste condomínio. O pano de fundo teria sido o fim do relacionamento dos dois, que ocorreu há pouco mais de um mês. A Polícia Militar foi informada deste crime por meio de uma ligação. Do outro lado da linha estava o próprio porteiro, confessando ter esfaqueado a ex-namorada no pescoço. A Polícia Militar recebeu esse chamado, o próprio autor ligou para a PM e relatou que havia desferido uma facada em sua companheira. A Polícia Militar deslocou até o local, juntamente com a equipe do bombeiro, e esse autor não se encontrava mais nesse endereço e também não atendia o telefone. A Polícia Militar, mas o bombeiro, então, nós tivemos que entrar no apartamento e encontramos essa vítima lá já sem vida. O homem de 60 anos trabalha no local há 3. Ele contou à polícia que discutiu com Loraci, depois vieram as agressões e, para se defender, matou a ex-namorada. Nas palavras do homem, a vítima, Loraci, é quem partiu para cima dele com uma faca. Ele tomou a arma dela e a esfaqueou. Segundo informações da própria família e de amigos, ele tem um relacionamento, tinha um relacionamento com sua esposa, uns 5, 6 anos, e nos últimos meses, 1, 2 meses, ele estava já brigando em processo de separação. E aí ele não teria aceitado o fim? Sim, tudo indica que, não conformado com o fim do relacionamento, ocorreu esse crime. Nós não temos o motivo exato, porque somente ele e a esposa que estavam nesse apartamento, então essas informações foram que chegaram de terceiros. Conforme apurado, na noite de sábado, o porteiro foi visto chegando no prédio de carro com Loraci por volta de 21 horas. Depois saiu sozinho no mesmo veículo às 2h50 da manhã. Segundo a polícia, ele seguiu para uma residência no setor norte de Uberlândia. Ele saiu de carro por volta de 2h50 do apartamento, do prédio, e por volta de 4 horas da manhã ele deixou o carro dele com a filha, mas não contou o que tinha ocorrido. Então ele está a pé, O carro foi já deixado com a própria família, a filha dele. O homem pediu perdão à filha antes de desaparecer. A filha relatou que quando ele chegou e deixou o carro, ele só pediu perdão, pedindo desculpa a todo momento, pedindo perdão, mas não falou o que tinha acontecido. Deixou o carro lá e saiu. Os bombeiros constataram a morte e vários ferimentos. Nossa guarnição foi acionada por volta de 6 horas da manhã para uma ocorrência de vítima de agressão física lá na Avenida Cesário Alvim. Quando chegou ao local, se tratava de um apartamento, a porta se encontrava fechada, foi necessário fazer o arrombamento e ao adentrar dentro do apartamento, a vítima se encontrava caída ao solo, já apresentando rigor mortis. A vítima, já em óbito, apresentava uma perfuração na região do pescoço e também um arrochamento na região da cabeça. Após a análise da vítima pela equipe médica que compareceu ao local na USA, a análise da vítima constatando que se apresentava em rigor mortis, o local foi preservado para posteriormente acionamento da Polícia Civil. O aparelho celular dele foi achado na cena do crime, juntamente com a faca utilizada para matar a vítima. A faca ficou no local do crime. Bem como o celular dele. Bem como também o celular dele também foi encontrado lá e a vítima. Para os policiais, familiares dos envolvidos disseram que o relacionamento estava conturbado. Nenhum boletim de violência doméstica foi registrado pela vítima, mas o ex-namorado de Loraci tinha passagem anterior por este crime. Em relação ao autor e essa mulher que faleceu, eles não têm registro. Ele tem envolvimento, violência doméstica, mas em outro relacionamento, mas mais antigo, caso mais antigo. Ela mesma nunca tinha registrado nada. Essa que faleceu nessa data não tem nenhum registro contra ele. Alguns moradores do prédio se referiram ao porteiro como uma pessoa difícil de lidar. De acordo com as informações, em algumas questões simples do dia a dia, ele se irritava com facilidade e tratava as pessoas com rispidez. Eles preferiram não gravar a entrevista. A investigação começou e perguntas precisam ser respondidas. O que aconteceu num dos apartamentos deste prédio? O que teria motivado o crime? Ela veio mais uma vez à casa do ex-namorado por quê, se eles estavam separados? Era uma tentativa de reatar o namoro? Foi excesso de confiança que terminou em tragédia?
Uma situação assustadora, registrada bem no hipercentro da cidade, num local extremamente conhecido. Primeiro falando desse senhor, deste homem, porteiro, trabalhava há muitos anos no local e já morava também há muito tempo no local. E era muito conhecido. Os moradores que viviam com ele ali, conviviam com ele, falavam que ele era muito de conversar, conversava com todo mundo. Nos últimos meses, ele vinha apresentando ser diferente, estar diferente, mais quieto, tomando algum tipo de atitude que era incomum por parte dele dentro desse edifício. E vinha exatamente no término desse relacionamento que estava conturbado, de acordo com os familiares e de acordo até mesmo com pessoas que moravam ali junto com ele. Essa vítima, lamentavelmente, perdeu a vida. Os filhos dela não moram no Brasil e possivelmente devem chegar na quarta-feira. Uma situação trágica e revoltante. Agora, neste local onde o crime aconteceu, o trabalho da perícia da Polícia Civil é fundamental para entender o que ali aconteceu. Foi uma briga, foi uma discussão. Se trata possivelmente de mais um caso de feminicídio. E também é importante ter um exame completo em relação à vítima para saber, possivelmente, o horário da morte. Já que ele saiu do apartamento por volta de 2h30 da manhã, de acordo com relatos, e possivelmente as câmeras de segurança registraram essa movimentação com o veículo dele, foi até a casa da filha dele, deixou o veículo lá, pediu perdão a todo momento e não contou para a filha o que teria acontecido. E já no comecinho da manhã entrou em contato com a polícia por outro telefone, não sabemos onde, avisando o que teria acontecido, que teria esfaqueado essa mulher, mas que não teria matado essa mulher. E hoje a gente recebe a informação que foi repassada pela delegacia da Polícia Civil que o advogado dele entrou em contato, que logo ele vai se entregar. Por que a perícia é fundamental e essas respostas são importantes? Primeiro, para entender, foi uma discussão que aconteceu lá dentro? Ele utilizou essa faca, agrediu ela dessa forma para tirar a vida dela? E segundo, é importante saber o horário da morte, porque se esse homem tivesse numa briga com essa mulher, esfaqueado essa mulher e rapidamente procurado, a polícia, 2h30 da manhã, 2 horas da manhã, não sei, avisado, aconteceu isso, e o socorro ter sido feito, às vezes a situação que a gente estava mostrando aqui seria outra, não de um homicídio, mas de uma tentativa. Então, isso é fundamental que se responda à nossa sociedade, para a gente entender evidentemente o que aconteceu nesse prédio. Agora, todo mundo ficou revoltado e está todo mundo assustado, quem mora ali naquela região. E ao mesmo tempo ninguém imaginava que uma pessoa tão conhecida nesse prédio, que todo mundo conhecia, iria cometer um crime tão absurdo, tão triste como esse que aconteceu. A essa família da mulher, ela tem sobrinhas aqui, fica aqui o nosso respeito, a nossa solidariedade. Nós não estamos falando de uma relação que começou ontem não, tá? É uma relação que já durava mais de 5 anos. Nós não estamos falando simplesmente de namorados, mas sim de companheiros, Já há um bom tempo estavam juntos. Já há um bom tempo se conheciam e estavam juntos. Quem mora lá no prédio sabe também exatamente disso. E essas pessoas são fundamentais em toda essa investigação para entender o que vinha acontecendo nos últimos dias, nos últimos meses. Discussões estavam acontecendo no interior desse prédio. O que era falado? O que se ouvia? Houve algum tipo de agressão? São questionamentos que são importantes, que precisam ser feitos agora pelas nossas autoridades. E claro, justiça. Nós estamos falando da morte de uma mulher. Nós estamos falando possivelmente de mais um caso de feminicídio, mais um crime contra a mulher registrado aqui na nossa cidade, um número que infelizmente continua crescendo e preocupando as nossas autoridades locais e preocupando as autoridades do país, que infelizmente a gente vem acompanhando diversos crimes relacionados à violência contra a mulher. E sempre com aquela justificativa que é a mais absurda do mundo: não aceitou o fim do relacionamento, que não é justificativa. A pessoa pode se relacionar com quem ela quiser, pelo tempo que ela quiser. Pode dar um basta amanhã, depois, não importa.
Nada se justifica tamanha violência. Mas algo estava acontecendo sim com este homem. Evidente. Se ele mudou de comportamento, as pessoas começaram a perceber isso. Lá no local onde ele trabalhava há muitos e muitos anos, se ele falava com todo mundo, era bom dia, boa tarde, boa noite, e de repente se calou, se de repente ele começou a não desempenhar as suas funções corretamente, isso se tornou constante, algo estava errado. O que estava acontecendo? Era por causa do fim do relacionamento? Ou existe algo por trás disso tudo? Um problema? Isso precisa ser, evidentemente, investigado e a gente vai continuar acompanhando de perto. Mas, mais uma vez, a nossa solidariedade, o nosso respeito aos familiares dessa mulher, a todos os familiares envolvidos nessa história, porque é uma situação triste, triste, triste de violência que acaba sendo escancarada. E aconteceu em um apartamento na região central da nossa cidade. Um apartamento muito conhecido aqui em Uberlândia, que já existe há muito tempo, são diversas e diversas pessoas que moraram ou que moram por lá. E algo precisamos entender em relação a esse fato. O que foi? Foi uma briga? Uma discussão? Ele pegou a faca e foi para cima dela, ou ela pegou a faca e foi para cima dele? Por isso que a perícia é fundamental, para entender tudo que tinha lá nesse apartamento, tudo que encontraram, a disposição que estava, o corpo dessa mulher, o celular dele, que inclusive foi encontrado no apartamento, estava lá, a arma, evidentemente, do crime, essa faca. Então, tudo isso precisa ser juntado para dar para as nossas autoridades, principalmente para o judiciário, provas do que de fato aconteceu e uma resposta justa à nossa sociedade, principalmente aos familiares dessa mulher. E repito, a família dela, os filhos, moram fora do país, devem chegar no meio da semana. Imagino, que notícia trágica, muito difícil. E a gente vai estar acompanhando e repercutindo mais esse caso de violência registrado aqui na cidade de Uberlândia, envolvendo uma mulher. Mais um.